Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa quinta aula, que hoje a gente vai falar agora sobre os tipos de atividades sensoriais e os brinquedos sensoriais que a gente pode oferecer para o nosso bebê, para a nossa criança, tá? Importante a gente salientar aqui, pessoal, que é sempre oferecer os brinquedos sensoriais para a supervisão de um adulto, tá bom? Porque os brinquedos sensoriais, eles podem conter peças pequenas, tá? Eles podem, que nem no caso dessa garrafinha aqui, que tem pecinhas pequenas, pode abrir, né? Pode, às vezes tem macarrãozinho, tem coisas pequenininhas, e aí isso pode abrir e a criança pode ingerir, tá bom? Então, sempre estar sob a supervisão de um adulto, tá? Diante disto, começando com isso, não é? Vamos começar a falar aqui dos brinquedos sensoriais, tá? Eles também ajudam as crianças com autismo, TDAH e outros transtornos sensoriais, tá? Ajudando o quê, gente? A relaxar, focar e acalmar-se perante um determinado cenário ou um evento, tá bom? Eles ajudam a desenvolver habilidades de aprendizagem social, como planejamento, negociação e compartilhamento. Existem aí no mercado diversos tipos de brinquedos sensoriais, tá bom? Explorando um ou mais sentidos de uma forma lúdica, que é o que a gente precisa na infância, tá? E aí eu vou começar aqui agora falar de alguns brinquedos, tá? Que a gente mesmo pode construir na nossa casa, certo? Então, o primeiro que eu trouxe é esse brinquedinho aqui sensorial com a garrafa, tá? Esse brinquedo aqui pode ser construído a partir de restinhos de materiais, né? E ele tem objetivos de desenvolver a concentração. Ele também acalma, tá bom? Essa garrafinha aqui, ela é conhecida como a garrafinha da calma, tá? Então, naquele momento que a criança está um pouco mais estressada, chorosa, enfim, esse brinquedo aqui, ele é muito interessante, ele prende realmente a atenção da criança ali, por conta, né, dos objetos que tem dentro ali dela, o movimento que ela faz, né, a água e o óleo, enfim. Vou explicar aqui o que ela trabalha e como que ela é feita, tá bom? Então, ela trabalha o quê? A visão, a audição e o tato, tá? Quando é que a gente pode começar a oferecer esse brinquedo? A partir dos 3 meses de idade. Lembrando lá do nosso desenvolvimento motor normal e do desenvolvimento humano lá da teoria do Piaget, tá bom? A partir dos 3 meses de idade é quando a criança começa a ter uma interação melhor com o meio, tá? Quais são os materiais utilizados no desenvolvimento desse brinquedo? Então vamos lá, a gente utilizou aqui água, uma garrafa transparente, óleo de cozinha ou aquele óleo corporal de bebê, no caso eu usei aquele óleozinho de bebê, corante alimentício ou tinta mesmo para atingir a água, uma vez que a criança não vai ter acesso ao conteúdo, tá bom? Eu utilizei 2, 3 pinguinhos de tinta guache normal, objetos que você vai colocar dentro, tá? E aí fica a seu critério, tipo de objeto, e cola quente. Que tipo de material que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de brinquedo aqui, né? Então, assim, esse brinquedo, ele pode ser feito com água, como é o caso aqui, ou ele pode ser feito sem a água, tá? Que aí ele vai trabalhar ele vai estimular outras coisas. Então, por exemplo, a gente pode utilizar pedaços de tecido, barbante, cadarços coloridos, botões coloridos, grãos diversos, tá? Feijão, milho, grãozinho de arroz, grãozinho de pipoca, enfim. Brinquedinhos em miniatura, água com corante alimentício e lantejoulas e glitter, que é o caso aqui tem um pouquinho de glitter nesse. Pompons coloridos, pedaços de giz ou giz de cera coloridos, enfim, gente, é a critério, é o que você tiver na sua casa, que estiver sobrando, você consegue montar esse brinquedo aqui, tá? Esse aqui, ele foi feito com um pouco mais da metade de água e o resto eu coloquei de olhinho de bebê, deixando sobrar, sempre tem que sobrar um pouquinho, tá?
de espaço aqui dentro para o ar. E aí aqui dentro eu coloquei algumas continhas ali que eu tinha, né? Esqueci o nome desse material agora, mas é miçanga, né? Umas miçanguinhas que eu tinha em casa. Então tem formato de estrelinha, né? Desenhado nelas, tem uns círculos, tem uns que são mais brilhantes. Então tudo isso assim, a movimentação desse brinquedinho na água é isso que chama a atenção da criança, tá? A questão das bolhas subindo, né? Que é quando a água começa a não se misturar com o óleo. Então, isso tudo chama atenção, muita atenção da criança. Eu tinha uma outra garrafinha dessa, que eu fiz só com água e glitter. Que também, essa mistura depois, né? Chama bastante atenção, aqueles pontinhos brilhantes e tal. Então, esse é um brinquedo muito fácil de fazer e que as crianças gostam muito, tá? Eu coloquei aqui umas fotos, né, de referência. Então, tem uma foto aqui da criança desse potinho, mesmo potinho, com água e umas continhas coloridas dentro, só. Outros que não utilizaram água, né, e utilizaram diferentes texturas dentro da garrafa. E é uma outra versão, que é uma versão que precisa ter bastante cuidado, tá? São com luvas de procedimento, gente. Tem essa possibilidade, é uma possibilidade muito legal? Sim, porém a luva de procedimento rasga, tá? Então se a criança tá ali e ela belisca essa luva, isso pode facilmente rasgar, enfim. O que eu aconselho nessa hora da luva é utilizar um pouco de gel de cabelo dentro, porque isso vai criar um pouco mais de textura. Você pode colocar água ali, né? Mas isso vai criar um pouco mais de textura ali dentro. E os objetos que forem colocados ali, que eles não sejam objetos muito pequenos, tá bom? Então pode colocar botão, pode colocar umas coisas que são um pouco maiores, tá? E sempre, 100% do tempo, o pai, a mãe ou o cuidador tá ali de olho nessa criança que tá manipulando esse tipo de brinquedo, tá bom? Vamos falar agora de uma opção sensorial envolvendo comida, tá? Que como eu falei lá em uma das aulas anteriores, a criança nesse primeiro ano de vida, ela tá muito voltada à sua fase oral, tá bom? Que é aquele momento que a criança quer botar tudo na boca, tá? Para sentir como que são as coisas. Então é muito legal a gente trabalhar essa questão sensorial também com comida. E uma opção que eu trouxe aqui é com a salada de frutas. Por que a salada de fruta, gente? Porque ela trabalha todos os sentidos, tá bom? E é uma forma segura da criança explorar e poder também ingerir, tá? Então, o que ela trabalha? Visão, audição, paladar, tato e olfato, certo? Quando que a gente pode começar a oferecer, gente? Isso aqui é só a partir da introdução alimentar, tá? Coloquei ali com 6 meses, mas assim, eu recomendo pessoalmente começar a oferecer esse tipo de frutas assim um pouco maiores quando a criança já for um pouco maior, tá? Com seus 8, 9, 10 meses, tá bom? Lembrando que é sempre sob supervisão também, tá? Como que a gente pode oferecer então essa opção, né? Com as frutas in natura mesmo ou frutinhas congeladas, que fazem muito sucesso, tá? No verão. É muito bacana a gente oferecer essas frutinhas congeladas. Então, a forma correta, eu trouxe aqui, né, algumas figuras, a forma correta de poder oferecer isso para a criança e uma forma que não é tão legal, tá? Então, a forma correta, gente, é essa aqui, ó, do prato, tá? Com todas as frutinhas lá dentro, cortadas da forma segura para poder oferecer para a criança, para que não corra risco de engasgo, que foi essa forma que eu trouxe aqui embaixo, né? Algumas opções de como a gente pode cortar para oferecer a fruta para a criança, tá bom? Sempre cortes longitudinais, né? Ou pedaços pequenos. A banana é muito legal que a gente consegue fazer um pegador para a mãozinha com a própria casca, né? Da banana, então você não precisa retirar toda ela, você pode oferecer a fruta inteira. E aí a criança tem acesso àquela parte que você descascou e com a outra ela segura, então não escorrega nem nada, é muito legal oferecer assim.
A uva, que é uma coisa que muita mãe tem medo, muito pai tem medo, né? Mas oferecendo da forma correta, ela também apresenta pouquíssimo risco, tá? Dessa parte aqui de cima não pode oferecer, que é a fruta inteira ou cortada no meio, tá? Ela tem que ser sempre corte longitudinal para que consiga ser engolida de uma forma melhor. E eu trouxe aqui essa chupeta, que muitos pais têm utilizado. Só que essa chupeta, gente, ela não é legal, tá? Como diz a minha filha, não confere. Por quê? Porque ela tem esse bico de plástico com micro furinhos nele e a criança perde total a questão de sentir a textura das coisas, certo? Por quê? Porque ela vai sentir a textura do plástico, tá? E aí ela não vai conseguir nem trabalhar a questão de mastigação, nem de deglutição, nem de nada. Ela vai chupar um caldinho da fruta que tá ali, entendeu? Então isso, gente, não é legal. A Helena ganhou isso e eu usava para brinquedo, eu deixei para ela brincar. Nunca coloquei uma fruta aí dentro, porque isso realmente não estimula nada de positivo para a criança, certo? Então vamos passar pro próximo. Brinquedos sensoriais com água, faz muito sucesso, mas precisa ter 100% de atenção do adulto, tá bom? Então vamos lá. Com essa atividade, né, a criança ela vivencia uma experiência com as sensações de seco e molhado. Ela amplia suas percepções táteis e visuais e ela também começa a trabalhar a sua oralidade, tá? Então vamos lá, o que ela trabalha? Visão, audição e tato. Quando a gente consegue oferecer? A partir de 6 meses. E por que, gente, a partir de 6 meses? É quando a criança consegue sentar melhor, tá bom? Com mais destreza, tá? Com mais firmeza, tá bom? Então, a partir de 6 meses é interessante começar a apresentar esse tipo de brincadeira. Como é que a gente pode oferecer? Uma vasilha ou balde com água e demais itens que eu listei aqui, mas assim, fica a seu critério, com a sua imaginação, tá? Nessa foto aqui em questão, né, o que foi utilizado? Foi utilizada uma vasilha de vidro, como vocês podem observar, né? Água, flores e folhas da sua preferência, corante alimentício, canela em pau ou gravetos que você também encontrar, e utensílios de cozinha, né, que você queira adicionar, colheres, potinhos plásticos e etc. Então, nessa brincadeira aqui sensorial que essa mãe criou, né, para o seu filho, ela utilizou flores diversas, né? Ela utilizou flores, ela utilizou a canela em pau, ela utilizou aqui, ó, um utensílio que está na mão da criança, né? Um corante para água para poder chamar um pouco mais de atenção. Isso também é totalmente opcional, né? Pode ser somente a água mesmo. E aí, o legal, gente, nessa hora que você está oferecendo esse tipo de brincadeira, é você dar a possibilidade da criança transferir isso para outros objetos, tá? E eles adoram isso. Então, assim, você deixa ali, junto aqui, você colocaria vários potinhos, pode colocar potinho, entendeu? Que a criança vai dar um jeito de colocar todos eles na brincadeira. Então, ela vai colocar ali, você coloca uma colher, uma concha, uma coisa que seja mais segura, né, para ela manusear, e ela vai começar a trabalhar essa questão de passar de um objeto para outro objeto, tá bom? É um tipo de brincadeira que rende, gente, rende bastante tempo, é muito legal a gente poder trabalhar isso com eles, e eles ficam muito felizes quando eles conseguem, né, transpor de um recipiente para outro, sabe? Então são muitas coisas que eles aprendem nesse momento, né? Não é só a questão de trabalhar seco e molhado, nada disso. É uma construção ali, né? É muita coisa que está sendo ali trabalhada em conjunto. Eu trouxe aqui também uma variação dessa brincadeira, tá? Então, nessa variação, o que a gente tem? Água, né? Diferentes recipientes, colheres, pegadores e outros potes, algodão ou pedacinhos de esponja.
Nessa aqui, a pessoa utilizou pedacinhos de esponja, né? Que elas flutuam e fica mais fácil da criança pegar. E utilizou aquele pegador de macarrão, entendeu? E a criança pega e passa a esponjinha de um para o outro, separando os materiais, entendendo diferenças de textura de um para o outro. Gente, é uma brincadeira, assim, muito, muito interessante, tá bom? Não perca a oportunidade de oferecer esse tipo de brincadeira para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, que vocês vão ver que é uma delícia ver a criança brincando com isso. É muito, muito legal. Outro tipo de brincadeira que eu amo particularmente e que eu fazia muito com a minha filha é com espelho, tá? O que esse espelho, gente, trabalha, né? Nesse desenvolvimento aí infantil, tá? Então, a autodescoberta é uma exploração sensorial relacionada ao desenvolvimento psicológico e ela é essencial para que a criança se perceba enquanto indivíduo. É nesse momento que a criança vai se olhar no espelho e saber que ela é ela. Ela não é a continuação da mãe, entendeu? A mãe é uma pessoa diferente dela. Então, ela vai se entender como um indivíduo, tá bom? O Alan, que foi um dos teóricos que eu trouxe, né, na aula lá anterior, ainda ressalta que não se pode esquecer que o rico trabalho com espelhos é capaz de possibilitar a estruturação e o recorte corporal por meio da apropriação da imagem exterior, ou seja, é o momento em que a criança consegue brincar com ela mesma, tá bom? Eu trouxe aqui, gente, essas fotos, né, que vocês estão tendo acesso. E olha aqui, esse é tudo a minha filha, né, em momentos, em situações diferentes. Essa primeira fotinho aqui, ó, é um momento aonde ela conseguiu levantar, ela olhou para mim, voltou a olhar para ela e ela sorriu para ela mesma. Então é um momento onde ela está se apropriando de si, da sua autoimagem, né? Podendo saber, ter noção de que aquela imagem responde a ela mesma, né? Pra gente fica até assim, tipo, nossa, né? Tipo, parece até um pleonasmo, né? Uma coisa assim, muita repetição. Mas pra criança, a gente tem que ter noção de que pra criança tudo é novidade. Ela está enxergando aquilo pela primeira vez, ela está entendendo aquela situação pela primeira vez, ela está tendo contato com o objeto pela primeira vez. Então, tudo para a criança é a primeira vez dela, tá bom? E elas sempre são muito especiais, né? Então, esses momentos são muito, muito especiais para a vida da criança. Então, aqui, o que a gente consegue trabalhar quando a gente vai trabalhar com o espelho, né? A gente trabalha a visão, a propriocepção e o tato. O que é a propriocepção, né? É quando a gente consegue ter noção de corpo, tá bom? De nós mesmos. Quando a gente consegue oferecer, a partir de 2 meses, gente, a gente já pode colocar o bebezinho de frente para o espelho, tá? Então a gente tá ali dando banho na criança, e aí a gente pega a criança e mostra a criança no espelho, é uma possibilidade, ou a gente coloca um espelho na sala e coloca a criança de barriguinha para baixo, de frente para esse espelho, ou de barriguinha para cima virada, com a cabecinha para esse espelho, tá bom? São formas de se oferecer, tá? Que eu coloquei aqui como oferecer, gente, solta a imaginação, tá bom? Eu disse em uma das aulas que eu ia trazer esse passo a passo da criança de ajoelhada para semi-ajoelhada para em pé, tá? E aqui tá esse momento, gente. Então, aqui temos Helena no momento em que ela estava engatinhando. Ela estava aqui engatinhando nessa primeira foto. E ela foi até o local do quarto dela, aonde a gente construiu uma barra, né? Que foi feita com aquele suporte de cortina, tá bom? Mais fininha. E o espelho por trás. Então, ali ela tem a possibilidade de se agarrar no objeto, né? E com o peso, com a própria força do próprio corpo, ela consegue se erguer. Então, ela estava ajoelhada, passou para semi-ajoelhada, que é essa fase aqui, onde ela está com as 2 mãozinhas apoiadas no objeto para se levantar. E passando para a fase em pé, gente, sozinha, tá bom?
que aqui a gente está trabalhando a autoconfiança, a autonomia da criança, para que ela saiba que ela pode fazer aquilo que o cérebro dela já tinha projetado. Então ela viu aquilo e ela falou assim: quero ficar em pé ali na frente daquele espelho. Ela chegou até aquele espelho e ela fez o movimento e conseguiu realizar, tá bom? Então isso para a criança também é muito importante, trabalhar essa autonomia, tá bom? E aí vocês podem ver aqui pelo espelho o sorriso dela de alegria, super feliz, né? Super feliz de ter conseguido realizar aquilo que ela queria. E como se não bastasse, ela ainda ficou em pé com uma mãozinha só e largou a outra para fazer um charme, né, gente? Né? Para mostrar que ela pode fazer e não só pode, como ela ainda pode dificultar um pouquinho, tá bom? Então a gente precisa confiar na nossa criança, tá bom, gente? Confia, esteja sempre atenta e a coisa vai dar certo. Outro tipo de brinquedo sensorial que faz muito sucesso é brincar com areia, tá? Então a areia, assim como a água, ela é uma grande aliada no processo de aprendizado das crianças. Então a gente chama a areia de um material neutro, né? Que é o que esse tipo de material, né? É um material que pode tomar qualquer tipo de forma. Então a areia estimula a criatividade, o desenvolvimento sensorial, a coordenação motora fina, a concentração e também a aprendizagem e muita diversão em grupo. Tá bom? Então, como eu falei, né, ela trabalha a visão, propriocepção e tato. Quando é que a gente pode oferecer? A partir de 4 meses, tá? Por que não 3? Porque até 3 meses a criança ainda não tá com suas principais vacinas, né? Ela não tem um bom controle de cabeça. Enfim, tem algumas coisas que já foram ditas nas aulas anteriores que limitam o contato da criança com esse meio ainda. Porém, a partir de 4, 5 meses é muito legal, que a criança ali já tem aquela explosão, né, de situações que acontecem, de possibilidades, né, de possibilidades físicas mesmo, motoras, que tem aquela explosão de coisas que acontecem, então são momentos onde ela consegue explorar legal esse ambiente, tá bom? E como oferecer também, gente, é soltando a sua imaginação, tá? Pode ser num parquinho, pode ser num balde, né, que a mãe pegou a areia ali, e você pode molhar essa areia também, ou pode deixar ela seca. Enfim, seca ela oferece um tipo de retorno, né, de percepção sensorial. Molhada é outro tipo. Molhada, areia molhada, a criança consegue fazer com que ela crie outras formas, já a seca não, tá bom? Então, fica também a critério dos pais de como é que ele vai oferecer esse estímulo para a criança, tá? Outra atividade legal envolvendo alimentação, né, para estimular essa fase oral da criança, é com gelatina, tá bom? Então aqui, gente, a brincadeira onde as crianças, com gelatina, né, onde as crianças podem tocar, provar o sabor e brincar, possibilitando a elas o despertar de diferentes sensações, como de sentir temperatura, textura, o cheiro e o gosto, tá bom? Para deixar essa brincadeira mais natural ainda para os bebezinhos, né, de 6 meses para cima, você pode usar a gelatina incolor com suco de frutas para dar a coloração, né? Ou até mesmo os legumes podem tingir a água. Por exemplo, a cenoura, a beterraba, isso tudo pode tingir com muita facilidade, né? Então você pode utilizar mesmo os próprios legumes para poder fazer a água ficar coloridinha, tá bom? Então, o que se trabalha com isso? A visão, a propriocepção e o tato. Quando a gente pode oferecer? A partir da introdução alimentar, tá? Sempre que envolver alimento, a gente sempre oferece após a introdução alimentar, tá bom? 6 meses a introdução alimentar. Lembrando que com 6 meses a criança está iniciando o processo de introdução alimentar. É interessante que a gente ofereça isso mais para frente, tá bom? Com seus 8, 9 ou 10 meses de idade, tá? E como oferecer também vai da imaginação dos pais, certo? Nesse caso aqui, foi utilizada uma vasilha, né? Como vocês podem ver.
E aí a mãe colocou pedaços de maçã, pera, cenoura e beterraba cortados de formas diferentes. E aí fez a gelatina. Então, assim, a criança, para ela poder pegar qualquer pedaço desse, ela tem que passar pela estimulação sensorial da gelatina, né? Pegar ela, sentir, fazer aquela lambança com a gelatina, que é muito bacana também. Outra variação dessa mesma brincadeira, que eu não trouxe aqui, mas é muito possível de ser feito, é assim, a sua criança já um pouquinho maior e ela tem lá uns cards, né? Aquelas coisinhas lá com personagens, ou então dinossaurinhos, ou bonequinhos, sabe? Coisas assim que permitam com que a criança explore aquilo e vá atrás do objeto, né? Então, assim, para poder pegar aquele objeto em questão, a criança tem que passar por aquela barreira da gelatina, entendeu? Então, isso tudo é bem bacana, dá para se trabalhar uma infinidade de coisas com isso. E também sempre sob supervisão, tá bom? Porque a criança, neste caso, ela vai colocar as coisas na boca por se tratar de gelatina, tá bom? Então ela vai provar. Então sempre precisa estar ali de olho o tempo todo, tá? E pode ser utilizado ali de diversas idades, né? Então você pode ver nessa foto, tem uma criança menor e uma criança maior, trabalhando também o conceito de zona de desenvolvimento proximal, tá bom? Brincadeiras sensoriais com grãos. Ela estimula noções de corpo, sensação e percepção, tá? A partir do movimento, né, que é também uma forma de estimular essa propriocepção, tá bom? Então, o que a gente trabalha com essas brincadeiras envolvendo grãos, né? Grãos diversos, que é arroz, feijão, milho, grãozinho de soja. É legal a gente trabalhar grãos diferentes para que a criança tenha acesso a eles, né? As diferentes texturas, diferentes tamanhos, formas, enfim. Quando que a gente pode oferecer? Eu recomendo que seja a partir de 1 ano, tá bom? Que é quando a criança já tem um pouco mais de domínio sobre as coisas, por se tratar de peças pequenas, certo? E aí, como oferecer também é de acordo com a sua imaginação. Nesse caso, foi oferecido numa vasilha de plástico, utilizou 1 quilo de arroz, eu acho que eu até coloquei esse passo a passo aqui, não. Utilizou aqui 1 quilo de arroz, brinquedinhos da própria criança, tá? Que são os copinhos, garfinhos, etc. E aí a gente coloca também no meio brinquedinhos menores, né? Para que a criança consiga achar, como uma caça ao tesouro, por assim dizer, né? Então a criança vai ali, vai cavando para poder procurar. Uma coisa legal também nesse tipo de brincadeira é oferecer outros potinhos. Então aqui você teria umas vasilhas extras, né, para a criança. E aqui dentro você teria grãos diferentes, tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui tem arroz e tem grão de feijão. Nessa hora, a criança consegue transportar esse material para outros potes juntos, né? Ou ela pode querer começar a separar o arroz do feijão, tá bom? Isso também é uma coisa muito legal. A gente trabalha aí também conceitos matemáticos, né, nessa parte. Então, assim, são brincadeiras sensoriais, são sempre muito ricas. Basta a gente querer oferecer, né, e ter ali disposição para estar junto da criança nessa hora, tá bom? Para também, lembra que a Maria Montessori traz, né, gente, a questão do feedback, tá bom? Então, a criança tá ali, ela tem que ter o feedback daquilo que está acontecendo com ela, assim como a gente, né? A gente está aqui, a gente trabalha, é importante a gente ter o feedback das nossas ações. A mesma coisa as crianças, tá bom? Outro brinquedo, gente, sensorial, que é muito legal, muito divertido, bem lindinho, é o bambolê, tá? O bambolê sensorial. Agora tá bem bagunçado. Eu trouxe nas fotos aqui. Então, o que a gente trabalha com ele, gente? Ó, a gente trabalha a visão, a gente trabalha o tato, a gente trabalha a audição, tá? Por que a gente trabalha a audição? Porque a gente pode colocar na pontinha
esses guizos, né? Esses sininhos, tá? Que aí, conforme ele vai balançando, isso chama uma atenção só da criança. Quando que a gente pode começar a oferecer esse brinquedo? A partir de 3 meses. Como vocês podem ver nessa foto aqui de baixo, tá? É um bebezinho que já tem o controle de cabeça, que fica com a cabeça lá assim, 45 graus, né? Tem controle de membro superior, e aí ele tem também, o bebê, né? Ele começa a ter aquela capacidade de girar, tá bom? Então ele consegue ali observar esses brinquedos ao redor, né? Trabalhando aquela oralidade também, que é importante, né? Aquela fase oral. Então, é um brinquedo que a criança vai colocar na boca, então precisa ter muito cuidado com o tipo de sininho que vai ser utilizado, tá bom, gente? Muitas vezes, para crianças pequenas, eu não recomendo que se utilize barulhinhos, tá? Porque a criança, sim, vai pegar e colocar na boca, mas a gente pode, por exemplo, prender brinquedos maiores, né, nesse bambolê, e aí a criança ali tem acesso a esse brinquedo, né, e a diversos outros. Então ela tá aqui no meio e ela tá brincando com o brinquedo que ela pode colocar na boca, tá bom? E aí, qual o objetivo, né, desse brinquedo? Ele se torna uma área de jogo muito legal, muito divertida, para que a criança deitada, né, já capaz de girar no seu próprio redor, possa brincar com uma variedade de objetos e texturas, sons e cores diferentes. E crianças maiores, né, que nem o caso da minha aqui, isso vira, gente, um palco de apresentações, né? Isso vira uma cortina, nossa, isso é uma infinidade de coisas. Isso aqui fica no quarto dela, pendurado, né, de uma forma acessível, onde ela possa chegar e pegar e brincar. Isso aqui já foi muita coisa. Principalmente isso aqui é um palco de apresentações, né, onde ela se apresenta aqui dentro. Isso aqui tem até uma postagem também no meu Instagram, ela brincando com isso, dessa forma que eu tô explicando aqui para vocês. Então ele fica pendurado, como eu coloquei aqui nessa foto, né, numa altura que seja viável para ela, e ela fica aqui dentro e a imaginação rola solta, tá? Nessa hora. Ele é muito fácil de ser feito, gente. Esse bambolezinho aqui, ele é daquele bastidor de fazer artesanato. Então eu peguei uma das partes, né? E aí o que eu fiz? Eu enrolei pedaços de barbante nele coloridos, né? E em cada pedacinho, né, a cada metro, assim, mais ou menos, eu fui colocando uma continha colorida, tá? Para chamar bastante atenção também. E aí depois eu amarrei, né, nesse meio, os pedaços de fita, tá? Então eu utilizei aqui um cachecol que já estava todo acabado e eu terminei de acabar ele para colocar ele aqui. Coloquei pedaços de barbantes, coloquei pedaços de material que é um pouco mais elástico, tá vendo? Para a criança poder sentir essa textura, poder puxar, fita de cetim, enfim, gente, é o que a imaginação de vocês também imaginar, tá bom? E aí você pega o próprio pedacinho dele, né, de uma das fitas, para poder deixar ele pendurado, tá bom? É muito fácil de ser feito e ele tem uma resposta, assim, muito legal para a criança, tá? Fora isso, né, eu trouxe aqui outros tipos de brinquedos sensoriais. Um deles é a própria bonequinha, né, que eu já falei. Ela tem diferentes texturas, né, na roupinha dela. Os tecidos, né, são diferentes. Então, a criança tem essa questão de estímulo sensorial. Ela tem a questão da audição, por conta desse barulho que faz. Ela tem diferentes texturas no brinquedo. Então, isso aqui é um brinquedo que sim é sensorial, tá bom? Outra coisa que é muito legal, gente, são brinquedos de madeira, tá? Esse aqui é o xilofone dela, que ele trabalha a questão de audição, questão de tato, visão, tá? Por conta das cores. Então, é um brinquedo também muito legal para ser oferecido. Outro brinquedo muito legal é esse aqui, né? Que ele trabalha
Questão ele também é de madeira, né? Mas ele tem pedaços de metal nele. Então ele trabalha aqui questão de coordenação motora, tá? Que a criança precisa ter essa coordenação motora para poder fazer o movimento da montanha-russa, né? Ele trabalha a coordenação, ele trabalha a atenção, o foco, né, da criança com esse brinquedo. Ele trabalha noções de espaço, tá bom? Então é um brinquedo que, assim, ele trabalha além das atividades sensoriais, tá? Ele também auxilia muito na questão de noção de espaço, conceitos matemáticos, tá? Ele é muito interessante, recomendo muito que se tenha um desse pro bebê, tá bom? Aí eu trouxe aqui alguns livros que podem ser considerados livros sensoriais também, tá? Embora as páginas desse livro aqui tenham uma única textura, né? Eles são, ou seja, eles não têm estimulação sensorial, né? Que o outro livro tem, por exemplo, que eu já vou mostrar. Ele tem bastante figura, são bastante coloridos. E o diferencial desses livros é que eles têm sons. Então, conforme você for contando a história para a criança, né? Você vai também reproduzindo o som desses animais, tá? Então, por exemplo, ó, ele faz o som, esse outro faz outro som. Então, isso tudo chama bastante atenção, tá? Se a gente for parar para pensar naquelas fases de desenvolvimento, quando é que a gente pode começar a oferecer brinquedos com sons, tá bom? São muito interessantes também para as crianças e são bem acessíveis, tá? Outro tipo de livro sensorial são esses, ó, que tem o brinquedinho, que tem um pedaço, né, muitas vezes tem pedacinho do tecido mesmo, então você conta a história e além de contar a história, a criança também tem a possibilidade de sentir ela, tá? Então esse livro também é muito legal, tem diversos livros assim por aí, onde a criança tem a possibilidade de sentir, né, a historinha, além de entender o que está sendo passado, tá? E aí, por fim, eu trouxe aqui o livro, esse livro aqui, né, gente, que ele é muito, 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 muito desejado pelas mamães. Ele é muito legal, é um livro sensorial mesmo, que ele pode ser sensorial desde a capa, desde a proteção dele, né, no caso aqui. Então aqui a gente tem os dedoches, né, que dá para se montar diversos tipos de histórias. E aqui dentro do livro a gente consegue trabalhar uma infinidade de coisas, que vai de coordenação manual, né, de coordenação motora, noção de números, de espaços, de quantidades. Consegue ser trabalhado lógica, tá bom? Que é quando a criança tenta montar as pecinhas do quebra-cabeça. Pinça, tá? Quando a criança tem que abrir determinada coisa no livro. Aqui também trabalha a questão de coordenação motora e pinça, tá? E lógica, porque a criança pega, vai colocar uma cor dentro da mesma cor. Aqui ela vai ter possibilidade de tirar e colocar. Então, são livros, gente, que são muito ricos para essas experiências sensoriais, né? E de ensinamentos de um modo geral, né? Então, você vai ensinar como a sua criança, daqui a um tempo, pode amarrar um tênis, abrir e fechar a zíper, tá? Isso tudo também para a gente trabalhar a autonomia, confiança dessa criança, que são partes fundamentais para o desenvolvimento dela, tá bom? E era isso, gente, que eu queria trazer para vocês nesse curso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu tentei trazer o melhor que eu posso. E, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem suas dúvidas aqui embaixo também, tá bom? Que na medida do possível eu vou interagindo. E é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Beijos, até mais.